Artigo 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. Parágrafo único. Pode o endossante proibir novo endosso. Neste caso, não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado. Artigo 22. O detentor de cheque à ordem é considerado portador legitimado se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não escritos. Parágrafo único. Quando um endosso em branco for seguido de outro, entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco. Artigo 23. O endosso num cheque passado ao portador torna o endossante responsável nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas nem por isso converte o título num cheque à ordem. Artigo 24. Desapossado alguém de um cheque em virtude de qualquer evento novo, portador legitimado não está obrigado a restituí-lo, se não o adquiriu de má-fé. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, serão observadas, nos casos de perda, extravio, furto, roubo ou apropriação indébita do cheque, as disposições legais relativas à anulação e substituição de títulos ao portador, no que for aplicável. Artigo 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Artigo 26. Quando o endosso contiver a cláusula valor em cobrança para cobrança por procuração ou qualquer outra que implique apenas mandato, o portador pode exercer todos os direitos resultantes do cheque, mas só pode lançar no cheque endosso mandato. Neste caso, os obrigados somente podem invocar contra o portador as exceções oponíveis ao endossante. Parágrafo único. O mandato contido no endosso não se extingue por morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade. Artigo 27. O endosso posterior ao protesto ou declaração equivalente ou à expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão, salvo prova em contrário. O endosso sem data presume-se anterior ao protesto ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação. Artigo 28. O endosso no cheque nominativo pago pelo banco contra o qual foi sacado prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a favor da qual foi emitido e pelos endossantes subsequentes. Parágrafo único. Se o cheque indica a nota, fatura, conta cambial, imposto lançado ou declarado, a cujo pagamento se destina, ou outra causa da sua emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido, e a sua liquidação pelo banco sacado, provam a extinção da obrigação indicada. Capítulo 3 do aval. Artigo 29. O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por signatário do título. Artigo 30. O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras por aval, ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso do cheque,
salvo quando se tratar da assinatura do emitente. Parágrafo único. O aval deve indicar o avalizado. Na falta de indicação, considera-se avalizado o emitente. Artigo 31. O avalista se obriga da mesma maneira que o avaliado. Subsiste sua obrigação, ainda que nula e por ele garantida, salvo se a nulidade resultar de vício de forma. Parágrafo único. O avalista que paga o cheque adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este em virtude do cheque. Capítulo 4 da apresentação e do pagamento. Artigo 32. O cheque é pagável à vista. Considera-se não estrita qualquer menção em contrário. Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. Artigo 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. Parágrafo único. Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento. Artigo 34. A apresentação do cheque à Câmara de Compensação equivale à apresentação a pagamento. Artigo 35. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contraordem dada por aviso epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato. Parágrafo único. A revogação ou contraordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação, e não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do artigo 59 desta lei. Artigo 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado por escrito oposição fundada em relevante razão de direito. Parágrafo 1º. A oposição do emitente e a revogação ou contraordem se excluem reciprocamente. Parágrafo 2º. Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente. Artigo 37. A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque. Artigo 38. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este lhe seja entregue quitado pelo portador. Parágrafo único. O portador pode recusar pagamento parcial e, neste caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê a respectiva quitação. Artigo 39. O sacado que paga cheque à ordem é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque à Câmara de Compensação. Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver o que pagou. Artigo 40. O pagamento se fará à medida em que forem apresentados os cheques e se dois ou mais forem apresentados simultaneamente, sem que os fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão preferência
os de emissão mais antiga e, se da mesma data, os de número inferior.